Na cidade de Teresina, nós precisamos aprender a conviver com alguns pontos que são considerados, às vezes, pontos de alagamento, mas que podem ser, na verdade, áreas que precisem de preservação. Débora Radassa já está chegando aqui no nosso Jornal do Piauí, estava inclusive acompanhando essa reportagem, né, Débora, do Riacho ali dos Macacos em Picos, que é um exemplo daquilo que nós vamos tratar aqui no nosso Jornal do Piauí. É um riacho, passa em Picos, mas como nós convivemos com esses riachos, né? Verdade. Olhando essa situação lá de Picos, me faz pensar. Todas as cidades são assim, foram construídas assim, em cima de riachos, de grotas, né? E com o tempo, com a urbanização, esses lugares vão se perdendo, né? Vai ali sendo aterrado, canalizado e você não vê mais. Aqui em Teresina, por exemplo, tem também, né? Ali na Praça Landry Salles, na Praça do Liceu, ali antigamente era uma grota ali, passava água, só que para a urbanização foi construída aquela praça e ninguém se fala mais nisso. Na José dos Santos e Silva. Na José dos Santos e Silva também, exatamente. Então, quando a gente volta, né, ao tempo e vê onde a cidade foi construída, a gente vê vários pontos, né? Ali que tinha bastante água e foi construída uma cidade. E Teresina até Altos, ali na BR-343, Joels, também está nessa mesma situação. A BR foi construída em cima de um riacho muito conhecido, não sei tão famoso assim para a população, mas para os pesquisadores, geógrafos, é um riacho muito conhecido, que é o Riacho Itararé. Você conhece? Sim, eu conheci a partir da sua reportagem. O Riacho Itararé. Também você que está em casa acompanhando, tem um Riacho Itararé. O Mardoni disse também que conhece o riacho muito bem. O Riacho Itararé, já tomou banho lá, Mardoni? Pescando também. Pescando, muito bem. Serviu também. Então, Joel, esse riacho, ele sai ali, né, o ponto dele de saída nascente é em Altos e ele deságua aqui no Rio Poti, aqui em Teresina, na Zona Leste. Só que esse riacho, nesse percurso, ele cruza a BR-343. Né? Então, quando chove, quando é período chuvoso, a gente vê alguns pontos da BR, né, bem alagados, como já aconteceu várias vezes, né? A gente já fez reportagens na saída de Teresina para sobre isso, exatamente. A gente fez uma reportagem contando a importância desse riacho na questão da preservação e na estrutura dessa cidade para que a população não se afete tanto nos períodos chuvosos. Vamos acompanhar. O caminho natural de um dos riachos mais importantes do Piauí, com o tempo, foi tomando outras formas. Ele acaba causando transtornos com as fortes chuvas. Para este pesquisador, a culpa não é do rio. É que a estrutura física da microbacia hidrográfica do Riacho Itararé foi modificada, principalmente pelo avanço da urbanização nos últimos anos. Inicialmente, a gente tinha um grande problema aqui na própria rodovia, né? O volume de água ele é muito maior do que as canaletas de passagem desse volume. Então, foi feita uma obra de duplicação da rodovia. Nessa obra de duplicação da rodovia, eles construíram essas pontes, são bem mais largas, a própria rodovia não sofre mais. Então, essa área de grande especulação imobiliária com condomínios de luxo, a gente não vai ter a perca, mas não vai ter mais o prejuízo para esses moradores. Mas a partir do momento que eles abrem essa água para que saia da rodovia e que venha aqui em direção à região periférica da cidade, aqui à frente você tem áreas de grande risco, como ali no Conjunto Alto da Ressurreição, no bairro Gurupi, bairro São João, Recanto das Palmeiras. Lá não existem pessoas que tenham a capacidade financeira de construir um grande muro de contenção. O Riacho Itararé passa aqui na rua Professor Camilo Filho, bem próximo à BR-343. E aqui à frente tem a casa da dona Rosalina. Ela que tem o privilégio de ter um rio tão importante que passa no quintal da casa dela, mas também há uma desvantagem, principalmente quando chove. É isso, dona Rosalina? Quando chove, alaga tudo, quando vem muita água, entra água dentro de casa. Algumas coisas que a gente tem não presta mais, da água já está tudo quebrado. Eu sei que é muita água, é muito desespero quando a gente enche d'água. Antes não era desse jeito. Tá sendo assim de uns tempos para cá, porque tem muita obra aí para cima, aí vai tampando as passagens da água, aí a água tem que arranjar um lugar para passar, né? Ela vem toda para cá. A nascente do rio Itararé fica no município de Altos e deságua no Rio Poti, na zona leste da cidade. Ao todo, são 88 quilômetros quadrados da bacia e uma extensão que totaliza um pouco mais de 26 quilômetros. Para você ter uma ideia do tamanho da bacia, dá uma distância entre o bairro Poti Velho, na zona norte, ao bairro Angelim, na zona sul da capital.
O rio que insiste o seu curso tende a silenciar cada vez mais. O volume de água dele, devido a ele pertencer à maior microbacia urbana do estado do Piauí, né, que é a subbacia do Riacho Itararé, ele possui um potencial de transbordo muito grande, de alagamento ainda maior. E isso, com o passar do tempo, com a impermeabilização do solo, asfaltamento das vias, a construção de condomínios e conjuntos, essa situação vai ficando cada vez mais complicada. E a tendência que tem se mostrado pelo poder público é de canalizar esse riacho, é de torná-lo cada vez mais escondido. A perca que a gente vai ter não vai ser diretamente do volume da água em si. O volume ele vai estar sempre aqui, ele vai sempre existir. O que a gente vai perder mesmo é a visibilidade desse riacho. Percorrendo os 35 quilômetros entre Altos e Teresina, há um total de 6 pontes sobre o rio que corta a BR. Nenhuma delas tem placas de identificação. E a invisibilidade acabou sendo um dos pontos de criação de um coletivo de pesquisas. Como é que eu vou preservar um riacho se eu nem sei que aquilo dali é um riacho? Para a maior parte dessa população, isso aqui é uma passagem de esgoto, uma galeria, né? Aqui é só o esgoto que passa aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente já começou essa parte do trabalho, é a sensibilização. É sensibilizar a população sobre a existência desse riacho, o nome desse riacho, né, e toda a sua característica histórica e social para que ele seja valorizado a partir desse momento. Impressionante, né, Débora? Um riacho tão longo e talvez tão desconhecido, ou que a gente tenha tão pouco contato visual com ele. Verdade, Joel. E serve também para a gente saber a origem do problema. Né? A gente passa por vários problemas, principalmente as pessoas que moram nas zonas das periferias da cidade, como um pesquisador, Ramon, falou. Às vezes vê um problema, as pessoas acham que é um esgoto, ou que o problema é só ali, mas não é. Ele já vem, é um problema que vai só empurrando, né? Que vai adentrando a cidade e chegando nesses bairros ou nessas casas que não tem uma boa estrutura, né? Então, esse grupo de pesquisa, que é o coletivo Itararé, está utilizando o riacho, né, Itararé, também para ver essa questão da cidade, também outros pontos, né, que possam trazer prejuízos, principalmente no período chuvoso, né, Joelson? Débora, quero agradecer a você. Muito obrigado pela reportagem, muito obrigado pelas informações de hoje no nosso Jornal. Eu é que agradeço e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã com quadro cartaz. Amanhã tem quadro cartaz. Sexta-feira tem coisa boa. Até amanhã, Débora Radaz.